Nosso palestrante se chama Matheus, ele tem a sua graduação em biomedicina, com o mestrado em patologia experimental pela Universidade Estadual de Londrina, e o seu doutorado é na área de bioquímica pela USP, no Laboratório de Biologia Molecular do Câncer. Atualmente, ele é tecnologista em saúde pública no Instituto Carlos Chagas, Fiocruz, Paraná. Muito obrigada, Matheus, pela sua presença aqui no nosso Meet. Eu fico muito feliz, tanto eu quanto os professores, por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui, e também agradeço a presença da professora Adriane e da professora Lidiane. Passo a palavra para você. Obrigado, Jennifer. Obrigado pelo convite. Obrigado, Adriane, que foi minha colega de turma lá na UEL há uns anos atrás. Né? Não precisa falar quantos anos. Alguns anos, né? Alguns anos. Uns 3 anos atrás, a gente se formou, né? Ficando velho. Mas, enfim, obrigado pelo convite. Espero poder ajudar, né? Poder conseguir fazer nessa fase aí que a gente tem que estar mais longe, mais afastado dessas novas opções de educação, que a gente consiga passar um conhecimento, conteúdo bacana para vocês. E fico à disposição ali para qualquer dúvida, qualquer coisa, deixei meu e-mail, meu contato, qualquer coisa que vocês quiserem adicionar, por favor, fiquem à vontade, tá? Então, como foi solicitado pela Adriane, orientado, assim, a uma sugestão dela, eu trabalho, rapidamente, completando o que a Jennifer falou, eu trabalho na Fiocruz aqui de Curitiba, e também em parceria com o Instituto de Biologia Molecular do Paraná, que é o IBMP. Então, a Fiocruz é um órgão de saúde do governo federal, voltado basicamente para pesquisa aplicada, tá? Então, é um pouco diferente de universidade, nós estamos vinculados ao Ministério da Saúde, e não ao Ministério de Educação, como universidades, e a nossa pesquisa aqui, principalmente na Fiocruz de Curitiba e no IBMP, é basicamente voltado para produtos relevantes para a saúde pública, para ser utilizado pelo SUS. Então, com essa incidência aí recente aí de 3 meses atrás do Covid, do Corona, a gente foi solicitado pela Fiocruz que a gente realizasse um desenvolvimento de um teste molecular de PCR em tempo real para a detecção do Corona, né, que esse teste seria produzido um lote piloto, que a gente chama, que são poucas unidades aqui no nossa unidade, na nossa instituição, e depois esse produto, esse processo, foi passado para Biomanguinhos, que é a unidade fabril da Fiocruz, para lá, assim, eles escalonarem e conseguirem distribuir os testes. Então, basicamente, todos os testes moleculares do Brasil que são disponibilizados para detecção de diagnóstico molecular por PCR em tempo real do Corona, foram feitos aqui no IBMP, aqui no ICC, e são produzidos pela Fiocruz. Então, eu achei mais interessante, assim, passar uma espécie de um pipeline, assim, um passo a passo do desenvolvimento. Foi um desenvolvimento extremamente rápido devido à pressa que tinha no momento. Foi feito em um final de semana, assim, 3 dias, sábado, domingo e segunda, a gente conseguiu fazer isso, mas era um trabalho de praticamente o dia inteiro, e com alguns empecilhos que eu vou explicar um pouco mais para frente para vocês, algumas coisas que a gente teve que adaptar um pouco nesse contexto, pela pressa e pela falta de alguns materiais, tá? Mas, então, achei mais legal passar isso para vocês do que falar de técnica, do que falar de PCR em tempo real, do que falar de como funciona a técnica e tudo mais. Então, eu vou, como eu falei, vou passar para vocês como foi feito o teste, o kit diagnóstico molecular por PCR em tempo real do COVID-2, né, que foi realizado ali, como eu falei, num tempo muito curto para a gente, devido à pressa desse produto estar disponibilizado. Então, a gente utilizou, como a grande maioria do mundo utiliza, para um diagnóstico sensível, preciso e relativamente rápido para doenças infecciosas, no caso aqui o corona, a gente utilizou o PCR em tempo real. O PCR em tempo real é uma breve explicação, né, que é uma reação de diagnóstico molecular do ácido nucleico do patógeno, no caso aqui o nosso é um vírus, então um vírus de material genético de RNA. Então, no caso, é uma reação
de amplificação, né, que tem vários ciclos, várias ciclagens, que isso proporciona um aumento exponencial no número de moléculas. Então, é uma técnica muito sensível, porque se você começar com uma quantidade muito pequena de material, no final você vai ter uma amplificação exponencial muito grande desse material, que provavelmente vai poder detectar. Então, ela é muito sensível, ela é muito específica, então, pela questão dos oligonucleotídeos, dos primers, da sonda e tudo, que dá uma especificidade muito boa ao teste, e é uma técnica relativamente rápida, tá? Não é uma técnica, assim, em torno do processo de extração da amostra, você recebeu a amostra, até o resultado final, é algo em torno de 4 horas. Então, assim, não é um negócio extremamente demorado, não é teste rápido, né, mas existem testes muito mais complexos, muito mais demorados do que esse PCR em tempo real. Então, provavelmente, em algum momento, vocês vão ver, ou já viram alguma coisa sobre PCR em tempo real. Aqui é só um gráfico para explicar um pouco, para demonstrar um pouco como que é a cara de um resultado, que são curvas de amplificação. Aqui a quantidade de ciclos aqui embaixo, indicando quantos ciclos a sua reação tem, e cada linha indica uma amostra, por exemplo, que foi positiva, o que indica que as amostras que estão mais para a esquerda, elas têm mais material genético do que as amostras que estão para a direita. Então, por exemplo, que no caso, se fossem vários pacientes, os pacientes da esquerda teriam mais vírus do que os da direita. Então, é só uma representação bem simples para vocês entenderem qual era a lógica qual é a lógica dessa técnica. Então, como eu falei, eu vou passar para vocês mais um pipeline, assim, um passo a passo, assim, de como você pode usar, o que você precisa fazer para ter um diagnóstico molecular por PCR em tempo real bacana, que funcione bem, que tenha parâmetros interessantes, que foi basicamente o que a gente fez aqui para o desenvolvimento do COVID. Então, como eu falei aqui, né, a gente vai trabalhar com PCR em tempo real para detecção de vírus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender nesse caso é que a gente está querendo detectar, basicamente, o vírus ele é feito de RNA. Aí o que a gente precisa fazer, transformar esse RNA para cDNA, para daí fazer a amplificação. Então, assim, como eu falei, o nosso vírus ele é feito de RNA, então a gente precisa passar esse RNA para cDNA, por 2 motivos, que o RNA ele é uma molécula muito mais instável, então se a gente esquentasse, aumentasse muito a temperatura, esfriasse, aumentasse, esfriasse, tudo isso poderia degradar muito o RNA e aí a gente não ter uma performance, uma reação com uma performance muito boa. E outra coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que numa reação de PCR o que a gente usa é uma enzima chamada TAC-DNA polimerase. Então, essa enzima, ela reconhece moléculas de DNA e não moléculas de RNA. Então, se a gente não consegue usar o RNA e colocar uma TAC para fazer essa amplificação, porque ela não vai acontecer. A gente teria que ter uma RNA polimerase no caso, só que daí também é um outro contexto, uma outra situação que é muito mais complicada de se fazer. Então, o que a gente precisa fazer nesse caso é pegar o RNA do nosso vírus, da amostra clínica, que a gente quer saber se tem vírus, transformar ela em cDNA a partir de uma transcriptase reversa. Então, você pega a enzima que chama transcriptase reversa, que vai transformar todo o seu RNA da sua amostra, do seu vírus, em cDNA, que é um DNA, e pegar esse cDNA e aí sim colocar na reação de PCR para amplificar e ver com os primers e as sondas, amplificar e ver se tem a presença. Então, a gente, numa reação de PCR em tempo real do COVID, a gente está detectando cDNA, só que isso é uma relação indireta da presença do RNA do vírus. Então, aqui, só para ter uma ideia do pipeline de desenvolvimento que a gente trabalhou, a primeira coisa importante a gente saber é o desenho dos oligonucleotídeos, ou seja, dos primers e da sonda que a gente vai usar na nossa reação. Então, tem que ser primers muito bons, sequências de primers e sondas boas, que sejam específicas para detectar aquilo que a gente quer, para a gente conseguir garantir, olha, amplificou, funcionou, deu um sinal, esse paciente é positivo, eu sei que esse paciente é positivo para corona, e ele não é positivo para um outro vírus, por exemplo, que poderia ser um falso positivo. Então, o desenho de oligonucleotídeo é o primeiro passo muito importante para a gente conseguir vislumbrar uma qualidade muito boa da reação. Segunda coisa
eu comentei que a gente teve um certo problema e não saiu como realmente esse processo teve que ser um pouco diferente, é questão de controle positivo. Por quê? Porque você desenhou seus oligonucleotídeos, tá, beleza, você fez a sequência, tudo, só que como você sabe se ele funciona? Você tem que ter uma amostra positiva do vírus, por exemplo, do RNA do vírus, para saber se esses oligonucleotídeos funcionam. Então, é uma coisa que você sempre tem que começar o seu projeto sabendo que você vai ter alguma coisa para testar. Você tem o seu material positivo para ver se ele vai funcionar. Uma terceira coisa é a escolha de insumos. Isso aqui é um pouco mais complicado, porque o ideal é a gente sempre trabalhar com o melhor insumo. O insumo que tenha uma performance melhor, você sabe que compra de uma empresa boa, de uma empresa que você sabe que é um material de qualidade e tudo mais, só que aqui também cai na questão do preço. Geralmente, o que é melhor é mais caro. Tá? Então, e isso também é uma parte importante para um desenvolvimento de um produto, que você não tem que levar só em conta a questão da qualidade, mas você tem que levar em conta a questão do preço final do produto. Tá? Então, isso vai depender muito do escopo que você está trabalhando, do vírus que você quer detectar, do patógeno que você quer detectar. Então, você tem que levar muito em conta. Se for um patógeno, por exemplo, um vírus que tem uma viremia extremamente alta, então você talvez não precise trabalhar com o melhor insumo do mundo, porque mesmo sendo um insumo mais ou menos, você tem muito vírus nas amostras positivas, então provavelmente você vai conseguir pegar. Só que se você tem um vírus que a viremia não é tão alta, não tem tanto vírus na amostra, talvez aí sim você precisa trabalhar com um insumo muito bom. Outra coisa que a gente precisa trabalhar é a concentração de oligonucleotídeos, que isso a gente chama mais ou menos a parte de padronização da reação. Aqueles seus oligonucleotídeos que funcionaram lá em cima, aí você precisa aqui parar e testar qual a melhor composição deles, qual as melhores concentrações deles nas reações para que a reação fique melhor. E também aqui é importante para uma questão de custo do produto. Como eu falei, como a gente trabalha para o SUS, para o Ministério da Saúde, para o governo, a gente precisa reduzir o custo máximo possível para conseguir passar essas coisas por um preço mais acessível, por o melhor preço possível. Um outro dado que a gente precisa obter e passar é o limite de detecção, que é mostrar para o teste, mostrar quantos alvos o teste consegue pegar. Então esse meu teste PCR em tempo real para detectar corona, ele consegue pegar 5 vírus na reação, beleza? É uma quantidade muito baixa, é uma quantidade ótima para uma reação. Só que se você tem um teste que pegue 1.500 vírus na reação, menos do que isso, ele não vai pegar. Então, já é um teste que a eficiência dele, a performance dele não é tão boa. Então, isso é uma coisa que você tem que determinar para mostrar quão robusto é seu teste. E duas outras coisas que são a sensibilidade e especificidade diagnóstica, que é mostrar com amostras positivas, que você sabe que aquelas amostras são positivas para o alvo que você quer ver, e mostrar se seu teste pegou naquelas amostras positivas. E a especificidade é basicamente o contrário, você pegar as amostras negativas, você sabe que aquelas amostras não têm aquela doença, e ver se seu teste não pegou, tá? Então, é para ver a sua quantidade de positivo realmente, ou se você tem algum falso positivo, e se você também tem alguma presença de algum falso negativo. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre essas questões bem rapidamente, só para ficar um pouquinho mais detalhado. Matheus, deixa eu já aproveitar e fazer 2 perguntas do teu pipeline. Você comentou que o kit que é produzido, ele é produzido para o SUS, certo? A Fiocruz trabalha para o SUS, para o Ministério da Saúde. Esse kit que é produzido depois na Biomanguinhos, ele é comercializado para laboratórios particulares ou ele é de uso exclusivo no SUS? Agora só está sendo disponibilizado para o SUS por causa da demanda. Sim. Mas depois, outros kits que são produzidos pela Biomanguinhos são comercializados para outras empresas também. Podem ser. Então, assim, se a empresa tiver interesse, por exemplo, se algum laboratório particular tiver interesse, ou o que às vezes acontece é aquelas parcerias público-privadas, você tem algum teste que está sendo produzido pelo Biomanguinhos e alguma empresa quer comercializar esse teste. Então, daí Biomanguinhos produz, a empresa paga royalties, alguma coisa assim de questão de acordo comercial. Mas a grande maioria dos testes produzidos por Biomanguinhos são todos disponibilizados para o SUS mesmo. E outra pergunta que eu tenho, você comentou sobre a escolha de insumos, né, dos reagentes que você vai colocar no seu kit.
dependerem em parte da viremia que é característica da doença. No COVID, essa viremia, ela é considerada alta ou baixa? O que vocês tiveram que pegar insumos da melhor qualidade ou não precisava ser os tops de linha? Então, a viremia do COVID, principalmente no momento que a pessoa vai fazer o diagnóstico, que ela está com sintomatologia, assim, a viremia é alta. Então, assim, é diferente, por exemplo, daqui uns 3, 4 anos atrás, na época do Zika, por exemplo, que a viremia de Zika era muito mais baixa. Então, assim, a do COVID, quando a pessoa vai fazer o diagnóstico, a viremia é muito alta. A gente acabou, eu vou mostrar ali mais para frente, a gente acabou selecionando 3 insumos da Termo, que é uma empresa muito boa, muito conhecida e tudo, e testamos 3. A gente viu que as performances dos 3 eram bem parecidas. Os 2 mais caros, a performance era melhor, só que assim, não era um absurdo de melhor. Aí valeu o preço. Aí você tem que calcular o custo-benefício. Você fala assim, esse aqui que é quase o dobro do preço, ele melhora, mas sei lá, melhora 2%. Eu preciso desse limite, dessa melhora de 2%, isso vai ser essencial. Eu vou perder algum positivo por causa desses 2%? Muito provavelmente não. Que daí você já se sabia um pouco da biologia básica do vírus e tudo mais, então muito provavelmente não. Então daí daria para você sentar e trabalhar um pouco com esse que é mais barato, mas mesmo assim ainda é interessante. Como eu falei, nesse caso a gente não pôde pegar fornecedor, não pôde pegar insumos de um monte de empresa e testar, porque era a pressa do momento, então por isso que a gente já foi um tiro meio certo. Vamos na Termo, que é uma empresa super boa, e vamos testar 3 insumos deles. E também nem teria disponibilidade, né? Porque tá tudo muito difícil ser obtido no mercado, porque tá todo mundo precisando. Né? Essa é uma questão também. Se você vai numa empresa talvez um pouco menor, assim, que vende as coisas talvez até um pouco mais barato, aí você fala assim, olha, legal, seu insumo ficou muito bom. Eu comprei um frasco, eu gostei, o nosso teste ficou bom, nós queremos padronizar o teste com ele. Eu comprei um frasco, agora eu quero 10 mil. O cara fala, eu não consigo produzir. Não tenho, beleza, eu te produzo, mas para daqui 2 meses esses 10 mil testes, entendeu? Então aí você podia cair nesse problema. Então por isso que a gente resolveu ir com a Thermic. A gente sabe que são insumos de qualidade e a gente sabe que a capacidade produtiva deles é bem grande. Apesar de, nesse momento, a demanda tá muito alta, a gente tinha uma segurança de que, a gente, beleza, vamos padronizar com deles, a gente precisa de muito insumo, eles iam conseguir atender. Beleza, já que vocês tocaram no assunto de valores, me bateu uma dúvida que eu já havia anotado aqui. Matheus, você tem uma noção do custo de cada teste, mais ou menos? Então, o custo de cada teste é assim, você diz a parte de insumo só, né? Sem contar... Isso. Sem pensar rendimento. Exatamente. Rendimento, lucro, assim, sem pensar em lucro. Não, nem é rendimento. Às vezes é que a gente às vezes calcula o custo com questão de funcionário, o cara que vai operar, equipamento e tudo mais, isso acaba sendo diluído. Mas, por exemplo, o custo, se você considerar só a parte do Master Mix, por exemplo, os óligos, as sondas e tudo, você vai sair em torno de uns R$50 por reação. Você jogando aí mais por reação, não, desculpa, por paciente, né? Que no caso depende do tipo de teste, é uma quantidade diferente de reação. Você somando aí o kit de extração, de RNA de amostra, que acaba sendo um tanto caro, vai sair uns R$80 por paciente. Então, se você... E quantas amostras você consegue fazer com um kit? A gente estava fechando o kit de 10 em 10, que dava para fazer 10 pacientes, e fazendo esses kits por 10. Só que daí, quando como eu falei, o nosso primeiro lote piloto, a gente fez 70 kits de 10 amostras cada um. Então, que dava para 700 pacientes, validamos isso, e aí Biomanguinhos aumentou. Só que agora os kits estão vindo com mais volume maior, porque a quantidade, a demanda está sendo maior. Então, agora os kits estão vindo para 96 amostras, uma placa de PCR em tempo real. Obrigada. Não, né? Então, tá. Alguma outra dúvida? Não? Podemos prosseguir, vamos lá. Então, falando um pouquinho mais sobre essa parte bem rapidamente, que é a parte essencial de planejamento.
como eu falei, aqui a gente não teve tanto tempo de planejar, devido à necessidade da pressa do negócio, né? Que é a parte essencial, que é você desenhar boas sequências, bons óligos, bons primers e boas sondas. Então, por exemplo, no caso, para entender qual que é a ideia, a gente precisa ter o genoma completo do nosso patógeno, no caso aqui os COVID-2, né, que é SARS-CoV-2, é esse que eu coloquei aqui. Então, a partir do genoma completo desse patógeno, que tem aqui, como ele mostra aqui, quase 30 mil nucleotídeos de RNA simples fita. Então, aqui você tem acesso a toda a sequência do genoma do bicho. Então, aqui todos os 30 mil nucleotídeos. Aí a gente desenha primers, que são 2 primers no caso, e uma sonda para o PCR em tempo real, que a gente acha que vai funcionar, que vão ficar boas, que elas têm alguns parâmetros interessantes que vão funcionar, pegar bem detectar bem o nosso COVID-2. Então, a gente sempre faz vários desenhos em sílico ali, com softwares e tal, várias opções, né, de primers e sondas, e aí vamos por uma outra parte em sílico, que tá, beleza, para o Corona 2, para o COVID-2, todas essas sondas e esses primers aqui são interessantes, vão funcionar. Só que, será que eles pegam só COVID-2? Será que eles não vão pegar outros tipos de corona? Será que eles não vão pegar, sei lá, H1N1? Se por um acaso alguém lançasse um teste no mercado que tivesse uma reação cruzada com H1N1, então, assim, ia dar muito positivo para H1N1, como Covid, só que, na verdade, seria H1N1. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar muito bem para não ter esses falsos positivos. Então, com a nossa sequência de óligos nucleotídeos, que, como eu falei, é 2 primers e uma sonda, a gente faz essa análise com outros coronas. Por exemplo, então a gente pegou e fez análise com outros coronavírus. Por que com outros coronavírus? Que são da mesma família e racionalmente, as sequências genéticas de outros coronavírus vão ser muito mais semelhantes com a do COVID-2. Então a gente pegou sequências de vários outros coronavírus e fizemos um alinhamento de genoma, que é mostrar como que são os genomas de todos os coronavírus têm basicamente o mesmo tamanho, altera muito pouca coisa, e a gente consegue comparar quais partes dos genomas do 2 são iguais a de outros coronas e qual parte que é diferente. Então, daí o ideal é a gente fazer primers e a sonda, né, o conjunto de oligonucleotídeos, para as regiões que são diferentes dos outros, que só tem no COVID-2 e não tem nos outros coronas. Porque a gente sabe que se esse paciente der positivo, a chance dele ser COVID-2 é muito grande e é muito pequena de ser outro tipo de corona. Se a gente pegasse esse set de oligonucleotídeo numa região conservada, que a gente chama entre vários coronas, esse paciente poderia ser COVID-2? Poderia, mas ele poderia ser qualquer outro corona, então não tinha como ao certo a gente garantir isso aí. Então, a primeira coisa que a gente faz é fazer um alinhamento de organismos, né, de patógenos que são semelhantes e por regiões que não são conservadas para tentar fazer os oligonucleotídeos nessas regiões. Matheus, só para explicar para os nossos alunos, né, você logo começou a mostrar essa comparação, você comentou que isso é feito em sílico, né? Só para explicar para os alunos que isso é a base de bioinformática, é computacional, né? Uma análise matemática em cima do negócio, faz por computador. Isso. Lembra? Então, além disso, né, também é uma parte em sílico em computador que a gente faz também, daí, com isso aqui a gente viu, fizemos primers na região não conservada, que teoricamente só pega a corona 2 e não pega outros coronas. Eu falo teoricamente porque a gente não tem 100% de certeza. Pode ter um outro corona circulando aí num morcego, num rato, que essa primer que a gente desenhou com corona 2 pegue naquele lá. Então, mas tudo que a gente sabe que já tem na literatura, a gente viu que não pega. Então, aí o que a gente vai fazer, também em sílico, também em computador, pegar esses sets de oligonucleotídeos que a gente fez, que é uma sequência de base, né? Geralmente são pequenos, entre 20 e 25 bases. A gente vai pegar e jogar num programa que é online, que chama BLAST,
que ele vai fazer uma espécie de comparação dessa nossa sequência, que a gente jogou, esses 20, 25 nucleotídeos de cada oligonucleotídeo, e vai fazer uma comparação com todos os bancos de dados de todos os organismos conhecidos. Então, daí ele vai incluir humano, vai incluir bactéria, fungo, parasita, animal, vegetal, tudo, vai incluir tudo, e vai te dizer, olha, esses 25 nucleotídeos do primer que você jogou, ele corresponde a 100% de identidade com uma região do SARS-CoV-2. Tá, beleza, isso eu já sabia porque foi eu que desenhei com essa região de 100% de identidade. Isso é importante para quê? Para a gente ver se nessa lista de coisas, de que tem complementariedade do primer com genomas complexos de todos os outros organismos do mundo, se tem outro organismo que tem uma complementariedade muito grande. Então, por exemplo, se aqui aparecesse que é esse meu primer, uma homologia de 98%, vamos supor, com uma bactéria tal, isso já não seria interessante, porque pode ser que o cara que está infectado com essa bactéria, o meu primer de coronavírus vai identificar e pode mostrar que aquela pessoa tem coronavírus, mas na verdade ele tem a bactéria. Então, isso é uma outra forma que a gente consegue buscar, ver se os nossos primers são realmente específicos para o coronavírus e não para outros micro-organismos ou qualquer tipo de material genético que possa aparecer. Tá? Isso também essa parte também é a parte interessante, mas é uma parte também muito racional que a gente tem que ver, principalmente quando a gente está trabalhando com questão de doença humana. Você vai colocar lá, você quer detectar uma alteração genética no humano por um PCR em tempo real, você joga no BLAST a sua sequência do primer e pode aparecer ali, esse seu primer tem uma homologia 100% com um macaco, por exemplo. Tá, legal. Só que no seu teste isso não vai ter muito problema, porque você não está trabalhando com um DNA de macaco, não tem nenhum problema, assim, não tem a chance de você contaminar isso, você ter um falso positivo com o DNA de macaco é muito pequena, entendeu? Então, é só para mostrar que essa análise tem que ser também muito bem vista, você tem que analisar muito bem o seu resultado para saber se os resultados ali vão ter um problema ou não. E durante esse blast que vocês fizeram, vocês tiveram um retorno satisfatório? Tiveram que desenhar vários oligonucleotídeos diferentes? Isso, assim, não, assim, todos os que a gente fez na região não conservada do corona, né, que pegava só o COVID-2 e não pegava os outros coronas, não tiveram nenhum tipo de homologia alta com qualquer outro patógeno. Então, essa etapa, geralmente, quando você chega nessa etapa, é muito difícil você descartar algum conjunto de oligonucleotídeo por ele poder dar um falso positivo com algum outro parasita, assim, outro patógeno, né? Então, nessa etapa, todos estavam bons e a gente não precisou descartar nenhum. Beleza. Então, feito isso, a gente chegou a uma lista de alguns oligonucleotídeos, algum conjunto de reação, né, para a gente conseguir testar. E aí, o grande problema, como eu falei, no nosso caso, foi controle positivo. Então, como a gente estava precisando fazer um teste para identificar um vírus, como que a gente ia saber pegar um material genético para ver se os nossos primers, se o nosso teste estava funcionando? Então, a gente basicamente não tinha controle positivo. Se você quer identificar se aquele vírus está circulando no Brasil, como você sabe que o vírus tem no Brasil? A gente não tinha um controle, um RNA daquele vírus. E nesse momento a gente também não conseguia, por questões lógicas de segurança e tudo mais, conseguir uma amostra de um RNA de corona vindo dos Estados Unidos, vindo da China, esse transporte, tudo isso não ia ter. Então, isso foi um impeditivo que, quando a gente começa um desenvolvimento, a gente sempre começa tendo um controle positivo o mais real possível. Então, se eu quero detectar um vírus, então eu vou ter que ter o RNA completo daquele vírus. Então, eu vou ter o DNA completo daquele vírus, um parasita e tudo mais. Só que, nesse caso, a gente não tinha. E daí, você pode abrir mão na biologia molecular de fazer um DNA sintético com a sequência que seus primers amplificam. Então, por exemplo, a gente construiu
sinteticamente, na verdade a gente não, né? Você manda uma empresa construir sinteticamente um pedaço de DNA que corresponde a parte do vírus que você quer identificar. Então, com os primers, os oligonucleotídeos que a gente fez na etapa anterior, a gente pegou essa região e a empresa sintetizar, falou, olha, faz o DNA, esse DNA aqui. Aí eles fizeram esse DNA, então esse DNA serviu como nosso controle positivo para ver se as reações estavam funcionando. Não é o ideal, mas é o que tinha por momento, né? Então, a gente conseguiu validar as reações com isso aí nessa etapa. Então, a gente trabalhou com DNA, começamos trabalhando com DNA, só que o que a gente quer identificar, não, como eu falei lá, a gente quer identificar indiretamente o RNA do vírus. Então, a gente pegou esse DNA e fez uma transcrição in vitro, que é o passo oposto da transcrição reversa. Então, a gente pegou o DNA, transformou ele em RNA, e esse RNA a gente usou como controle positivo para a nossa reação. Então, de novo, esse controle positivo para ver se a reação funcionava foi um RNA sintético e não necessariamente um RNA viral, porque não tinha disponibilidade dele. E aí, entrando na parte de escolha de insumos, né, que a gente escolheu, como eu expliquei lá no começo, a gente quis pegar uma empresa boa, que a gente já sabia que funcionava, que material, por um histórico nosso aqui, um aprendizado nosso, a gente sabe que a qualidade dos insumos deles são muito boas, e a gente ficava, qual enzima transcriptase reversa usar, qual TAC, qual tampão de reação. Então, como a gente também não tinha muito tempo de ficar testando, a gente foi direto nessa empresa que é muito boa, acabamos testando 3 componentes diferentes, 3 composições, que são esses 3 tampões de reação que contém todas as enzimas aqui. E como eu falei, foi uma forma de... Aí a gente tem que parar para ver o custo-benefício. Fizemos a ação com os 3 e vimos qual que é o melhor. Tá, qual é o segundo melhor? É esse. E o terceiro melhor? É esse. Ficou muito diferente um do outro? Não, não ficou tão diferente. Vale a pena comprar o mais caro? Não, com certeza vale. Não, não vale a pena comprar o mais barato dos 3, mas ainda assim é com uma performance muito boa. Tudo bem. Então, daí a gente acabou optando pela utilização deste aqui, né, no desenvolvimento, que era um que funcionava muito bem, só que não era o melhor de todos, mas o custo-benefício foi o mais adequado. Uma outra etapa também, que aqui envolve tanto a etapa de desenvolvimento, de otimização de reação, e também a etapa de custo, é a gente parar e ver qual é a melhor concentração de oligonucleotídeo. Isso é uma coisa assim, que numa reação com mais tempo, numa reação que você dá para fazer com mais calma, num teste de PCR de molecular por PCR em tempo real, você pode otimizar outras coisas, pode otimizar magnésio, você pode otimizar a quantidade de enzima e tudo mais. Mas no caso, o mais interessante é otimizar a concentração de oligonucleotídeos, a concentração de primers ou sondas que você tem. Então, qual que é a lógica aqui? É a mesma concentração de material genético de alvo. Então, eu coloco lá em todas as reações 1000 cópias de vírus. Qual a melhor concentração de oligonucleotídeo? Qual é, talvez uma concentração baixa vai ser melhor do que uma concentração alta? Porque numa reação de PCR em tempo real, nem sempre você aumentando a concentração dos seus primers, a sua reação vai ficar melhor. Tá? Então, a gente precisa achar uma melhor concentração de oligonucleotídeo que na mesma quantidade de alvo, ela seja mais robusta. Então, a gente procura isso para melhorar a performance da reação, ou seja, conseguir a reação melhor possível, com a melhor quantidade de oligonucleotídeo, e também economizar insumo. Porque se a nossa reação com 800 nanomolar, por exemplo, de primer, ela fica igual à reação com 400 nanomolar. Então, a gente vai usar, logicamente, a de 400, porque a gente está usando metade do insumo do que a gente usaria na de 800. Então, isso é uma etapa importante para você baratear o produto, né, deixar esse produto a um preço mais acessível, e também para você garantir que você está disponibilizando uma reação da melhor forma possível. Outra coisa muito importante também que a gente precisa determinar, e todos os testes têm que ter isso determinado, é o limite de detecção. Então, como eu falei lá, o que é esse limite de detecção? É quantas cópias o seu teste pega. Então, você sabe que seu teste com 1 milhão de vírus, ele vai pegar.
Com 100 mil vírus, vai pegar. Com 10 mil vírus, também. Mas e com 100? Ah, daí já não sei. E com 10 vírus, vai pegar? Também já não sei. Então, você tem que mostrar pro seu cliente, né, na verdade, para quem for usar aquele teste, qual é o seu limite de detecção. Então, assim, olha, meu teste, ele pega satisfatoriamente 3 vírus, 5 vírus, 15 vírus. Então, quanto menor for esse limite de detecção, mais robusto é o teste, mais confiável, ele não é bem confiável, né? Mais sensível ele acaba sendo, então você tem uma performance melhor. A gente usa, tem várias formas de se demonstrar isso e tal, a gente usa o nosso LOD, né, que é limite de detecção, é o nosso número de cópias em que 95% das reações são positivas. Então, como que é? Se a gente faz 100 reações com 100 vírus, as 100 foram positivas. A gente faz 100 reações com 50 vírus, 98 foram positivas. Tá. A gente faz 100 reações com 5 vírus e 95 foram positivas. E faz 100 reações com 3 vírus e 90 foram positivas, o nosso limite vai estar aí entre o 3 e o 5. Então, aí a gente consegue, o nosso LOD que a gente determina é que 95% das reações com aquela quantidade de vírus, elas vão ser positivas. Então, é uma taxa muito alta, extremamente alta, de 95% de positividade, que se você colocar aquela quantidade de vírus, você tem 95% de chance da sua reação ser positiva. Se você colocar menos que isso, a sua quantidade, a sua porcentagem de chance da sua reação positiva vai cair drasticamente. Então, a gente garante que nesse limite, nesse LOD, 95% das reações que tiverem essa quantidade que a gente está dizendo, elas vão ser positivas. Você pode divulgar para a gente qual que foi o LOD do kit que vocês... 3 vírus. 3. Assim, tipo, 3 partículas virais, sendo que, na verdade, quando a pessoa desenvolve sintoma, ela já tem muito mais partícula viral. Sim, exatamente. Então, teoricamente, eu conseguiria pegar uma pessoa assintomática, portador assintomático, que com certeza tem uma viremia razoavelmente alta, nem é tão baixa assim, mas que não desenvolveu sintoma, e eu conseguiria detectar com facilidade no teste de vocês. Sim, com certeza. Então, é que esse LOD realmente é uma coisa, não é um segredo, entre aspas, né? É uma coisa que tem que ser determinada. Você tem que dizer na bula do produto, por exemplo, na bula que está indo para os LACENs, para os laboratórios, você tem que dizer, porque eles têm que ter esse subsídio para confiar, né? Saber quão robusto é seu teste. E aí, uma outra parte que também não foi tão fácil da gente conseguir fazer, que é a questão de sensibilidade e especificidade diagnóstica. Como eu comentei lá no começo, a sensibilidade diagnóstica é você conseguir identificar corretamente os casos. Ou, quer dizer, você recebe 10 amostras que você sabe que aquelas 10 amostras são positivas, e você faz o seu teste. As suas 10 amostras realmente foram positivas? Com o seu teste que você está desenvolvendo? Foram positivas. Então, você tem uma sensibilidade de 100%. Se você recebe 10 amostras para avaliar no seu teste, e 8 são positivas e 2 negativas, a sua sensibilidade daí já é de 80%, que você perdeu 2 amostras positivas. Então, você tem 2 falsos negativos. E tem a especificidade que é o contrário. É a sua capacidade de não identificar corretamente os não casos. Na verdade, de identificar corretamente os não casos. Dizer que aquela amostra que você sabe que é negativa, você saber que o seu teste dá um resultado realmente não negativo. Então, se você recebeu 100 amostras não negativas, que não são positivas, você vai fazer o seu teste e você vai mostrar, olha, 100 para mim também não foram positivas, então eu não estou tendo nenhum falso positivo. Ou você recebe 100 amostras, 90 da negativa e 10 da positiva. Então, você está tendo 10 falsos positivos. Então, isso é uma coisa também que a gente precisa demonstrar para mostrar a robustez do teste. Logicamente, para fazer isso, você tem que ter um painel de amostra validada. Você tem que ter amostras que você sabe que por um outro método, um padrão ouro, um método muito confiável, sabe que aquela amostra é positiva para aquilo que você está procurando, e você tem que ter um outro painel de amostras por um mesmo método bem robusto, bem bom, que você sabe que aquelas amostras não são positivas para aquilo que você está procurando.
aqui a gente caiu de novo na questão. Como que a gente ia conseguir determinar a nossa sensibilidade diagnóstica se não existia nenhum teste para identificar paciente positivo para corona? A gente também não conseguia importar um painel de amostras positivas vinda da China, por exemplo. Tá? Então, essa parte de sensibilidade a gente fez um pouquinho depois, quando a gente liberou o nosso teste, começou a rodar a parte de... Começaram a rodar os diagnósticos, aí a gente refez, aí recebemos de vários LACENs, amostras, que eles consideraram positivas, e a gente refez tudo de novo e realmente deu positivo. A especificidade, a gente fez com um painel de 163 amostras, se eu não me engano, de síndromes respiratórias, que tiveram diagnósticos de vírus correlato. Como a gente sabia que essas amostras não eram realmente de corona, nem nessas 163 não tinha nenhuma amostra de corona, porque essas amostras eram provenientes do LACEN aqui do Paraná, do ano passado, ou seja, no momento em que, teoricamente, não havia circulação de corona no Brasil. Então, a gente pegou essas 163 amostras negativas para corona e positivas para outros vírus. Nesse caso, havia influenza H1N1, influenza tipo B, adenovírus, rinovírus, vários vírus com sintomatologia clínica semelhante com o do corona 2, e fizemos essa procura do corona nessas amostras com o nosso teste desenvolvido e não pegamos nenhuma, não detectou nenhuma. Então, mostrando que a especificidade do nosso teste com essas 163 amostras foi de 100%. Tá? Então, nessa questão, é só para mostrar que a questão da sensibilidade foi um pouco diferente também devido ao escopo aí do projeto, a falta de amostra positiva para validar isso aí. Mas num projeto, num teste diagnóstico mais padronizado, assim, né, mais comum, que você quer determinar uma doença que já está circulando, isso tem que ser feito, e aí sempre pergunta assim, mas quantas amostras eu tenho que fazer para ver a sensibilidade, especificidade? Não existe um número, né, você vai registrar o seu teste na Anvisa, por exemplo, como um teste diagnóstico, a Anvisa não tem um número, é aquela velha máxima, quanto mais melhor, você tem que demonstrar que você pesquisou o máximo possível, e porque também eles vão levar em conta a quantidade a incidência daquela doença. Se você quer registrar um teste para dengue, por exemplo, que no Paraná você tem, sei lá, muitos casos de dengue, você não vai conseguir registrar o seu teste com 10 amostras. Só que se você quer registrar o seu teste para detectar ebola, por exemplo, que tem muito pouca incidência aqui e tal, você vai conseguir registrar ele com muito pouca amostra. Então, isso varia muito do tipo de teste que você está trabalhando. Tá, então, aí o teste está pronto, validamos, está bonitinho, fizemos da melhor forma possível. O que eu falo da melhor forma possível, que a gente nunca vai conseguir ter o melhor teste de todos, tá? Principalmente nesse caso que a gente teve que fazer um desenvolvimento mais rápido. Então, assim, o perfeito, o 100% vai ser praticamente impossível, porque isso vai exigir muito tempo e muito dinheiro. Só que o muito bom consegue sair. Então, isso, de novo, vai depender muito do seu custo-benefício, do que você está querendo procurar, qual a sensibilidade do seu método. Que nem eu falei, a gente tinha 3 vírus por reação. Só que você fala assim, não, eu preciso de um teste que ele não pegue 3, eu preciso de um teste que ele pegue 1 vírus por reação. Então, daí você tem que voltar para a bancada e trabalhar mais em cima disso. Isso vai te demorar mais tempo, vai te gastar mais dinheiro. Então, depende do que você está procurando, você vai ter vai falar se meu teste está adequado ou não. Então, no nosso caso, a gente teve um teste muito adequado para as necessidades. Então, a gente recebeu, vamos supor aqui que você recebe uma amostra, só para entender um pouco mais como que funciona esse teste. Então, você recebe uma amostra de um swab de um paciente suspeito de corona. E você faz o teste e o paciente dá negativo. Tá, como você sabe, como você garante que esse paciente negativo, com o teste que você recebeu da Fiocruz, por exemplo, que foi feito da Fiocruz, como que você garante que esse teste é negativo? Quais os thresholds ali que passaram que você fala, não, beleza, tá negativo mesmo, eu tenho confiança nesse resultado. Ou seja, quais os controles que a gente tem que usar para garantir que um teste está certo, que o seu resultado negativo é negativo, que o seu resultado positivo é positivo, para você ficar seguro disso. Então, no teste que a gente desenvolve também, que é utilizado lá na ponta, a gente tem basicamente 3 controles. Controle positivo, controle negativo e o controle interno. O que é o controle positivo?
é uma reação, é um tubinho que vai no teste, que ela é uma amostra positiva para corona. Não é um vírus de corona, tá? Não tem nada, não tem nenhum problema de questão de biossegurança e tal. É um DNA positivo para corona, que todas as suas corridas, todas as suas reações de PCR em tempo real que você vai fazer para diagnosticar corona em pacientes, elas têm que amplificar, elas têm que dar positivo. Por quê? Porque isso vai garantir que tudo na sua reação está funcionando, que seus oligonucleotídeos, seus primers, suas sondas estão funcionando, seu insumo está funcionando, e o protocolo de ciclagem, as temperaturas, tudo que foi ajustado estão funcionando. Se por um acaso o seu controle positivo não funcionar e nenhum outro paciente também der positivo, você não vai poder falar, olha, esses pacientes são negativos porque nada funcionou, porque nenhum acendeu, nenhum deu fluorescência. Você não vai poder falar porque o seu controle não funcionou, tem alguma coisa errada. Será que seu material foi transportado à temperatura certa? Será que sua enzima não degradou? Será que você não esqueceu de colocar algum insumo, alguma coisa no teste? Então, é um controle para você ver. Então, se o seu controle positivo não ficar positivo, tem alguma coisa errada. Um outro controle é um controle negativo, que é exatamente o oposto, né? Que ele tem que ser negativo em todas as corridas. Por que isso? Para mostrar que não houve nenhum tipo de contaminação dos insumos ou durante a manipulação ali no seu teste. Então, vamos supor que um insumo pode ir contaminado com um RNA do controle positivo. Então, daí você tem uma reação que 90% dos seus pacientes estão positivos para corona. Seu controle positivo dá positivo, só que seu negativo também dá positivo. Então, assim, provavelmente alguma contaminação, nem todos esses pacientes estão positivos, então o teste também tem que ser refeito e você não consegue confiar nesse resultado. E tem uma outra coisa que é muito importante também aqui no teste, é o controle interno. Por quê? Porque a gente usa, na parte clínica do corona, nas análises de diagnóstico, tem sido usado swab, né, nasofaríngeo dos pacientes. Então, você vai extrair o swab extrair o RNA a partir desse swab. Então, ali você vai ter vírus, se a pessoa for positiva, e você vai ter o RNA humano das células do nariz ali da pessoa. Então, você precisa garantir esse controle interno, são conjuntos, dois primers e uma sonda, para amplificar um RNA de origem humana, que foi proveniente do swab. Para que isso? Que você vai garantir que você tinha células no swab, que você passou o swab corretamente na pessoa e que ali veio células que poderiam ter vírus, né, e talvez vírus se essa pessoa fosse positiva, e que a extração do RNA também foi bem sucedida. Então, você passou o swab no nariz da pessoa, tirou, você tem célula ali, você sabe que tem célula, tirou bem e tal, só que durante o processo de extração alguma coisa foi errada, você esqueceu de adicionar algum componente na extração, centrifugou uma velocidade errada, tudo, e o RNA em si não foi extraído. Então, daí toda a reação de todo paciente, esse controle interno tem que funcionar, ele tem que apresentar, ele tem que acender, tem que dar o sinal para você dizer, olha, esse cara está positivo, esse controle interno está positivo, ou seja, tinha RNA, tinha a célula, o material foi coletado adequadamente, e a extração de RNA também foi feita certinho. Então, se o paciente não deu positivo para corona e deu positivo para o controle interno, legal, ele não tem corona. Só que se ele não deu positivo para corona e ele também não deu positivo para o controle interno, teve algum problema ali na reação e esse resultado não deve ser considerado. Tá? Então, agora só que bem rapidamente, esse foi o primeiro teste que a gente fez, que foi o teste mais rápido, e depois, paralelamente, entregando esse, a gente continuou o desenvolvimento de outros dois. Então, que daí foram sendo implementados gradativamente, foram sendo substituídos, né, gradativamente, porque a gente conseguiu melhorar a performance dos testes. Então, o primeiro que a gente fez foram com 2 sets, né, que são compostos cada um com 2 primers e uma sondas para o COVID-2, para essa região aqui, RDRP e o GNE do COVID-2, e um set para o controle interno, que no caso é a RNA-ZP humana. Então, aqui a gente fazia individualmente, ou seja, um poço para o RDRP, um poço para o GNE e um poço para o RNA-ZP. Então, para cada paciente, nesse caso, a gente usava 3 poços. Então, uma placa de PCR em tempo real, ela usa 96 poços. Então, numa placa dessa, a gente conseguia fazer 30 pacientes.
mais um controle interno e um controle negativo, né? Desculpa, um controle positivo e um controle negativo. Então, esse foi o primeiro teste que a gente fez, que foi enviado, e aí, como eu falei, paralelamente a gente continuou trabalhando para desenvolver o segundo teste. Por quê? Porque a gente viu que naquele primeiro teste não teve nenhuma amostra positiva somente para um dos dois alvos. Então, por exemplo, os dois alvos que a gente usou, o RDRP e o GNE, não teve nenhuma amostra que deu positiva só para o RDRP e não deu para o GNE. Então, a gente falou assim, por que precisa confirmar com os dois, se sempre vai dar, nunca vai dar uma discrepância? Por exemplo, se tivesse algum, sei lá, 10% das amostras dessem positivas para o RDRP e não desse para o GNE, e a gente só usasse o GNE, a gente poderia perder esses 10% de amostra. Só que isso não foi o caso. Então, daí o que a gente resolveu fazer? Diminuir um set para o COVID-2, somente um set para o COVID-2, que a gente acabou utilizando o GNE, que a performance dele era melhor, e continuar com o controle interno, a RNase-P. De novo, ela é feita individualmente, ou seja, o GNE de um paciente no poço e a RNase-P daquele mesmo paciente em outro poço separado. Então, para cada paciente, usava 2 poços da placa. Aí, de novo, na placa de 96 poços, a gente conseguia fazer 46 pacientes, mais um controle positivo e um controle negativo. Então, aqui a gente já conseguiu aumentar por placa a quantidade de paciente, isso pensando na questão operacional, sabendo que a demanda ia ser muito alta, então o trabalho, para tentar reduzir o trabalho e também reduzir custo. E o terceiro teste, que é o que está em uso agora, é um que a gente fez uma multiplexação. O que é isso? É colocar todos os oligonucleotídeos, os primers e as sondas, num poço só. Então, aqui a gente trabalhou com 3 sets do vírus, e que agora a gente mudou para esse gene ORF, a gente viu que ele fica melhor, e para esse gene N do vírus, e continuou com aquela RNase-P humana. A ideia aqui é, feito um multiplex, ou seja, a gente colocou 6 primers e 3 sondas em um único poço. Então, para cada paciente aqui, a gente estava detectando 2 sets de primer para o COVID e um set de primer para RNase-P num poço só. Então, nesse nosso último teste, cada paciente usa um poço da placa. Ou seja, numa placa de 96 poços, a gente faz 94 pacientes, mais um controle positivo e um controle negativo. Então, de novo, falando qual que é a importância disso aqui. No primeiro teste, a gente conseguia fazer 30 pacientes por placa. No segundo, a gente aumentou para 46. Isso representa um aumento de 53%. E aí, do segundo para o terceiro, de 46 para 94. Então, do segundo para o terceiro, um aumento de 104%. E do primeiro para o terceiro, um aumento de mais de 300%. Então, isso mostra que a gente continuou fazendo um desenvolvimento de uma reação muito boa. Essa reação não quer dizer que ela está tudo num poço só, não quer dizer que ela foi uma reação pior, não, ela é uma reação até melhor do que a primeira, só que é uma reação que a gente consegue economizar tempo, porque aqui é quando a gente faz 94 pacientes em 4 horas, aqui a gente levaria 3 vezes mais, a gente levaria 12 horas para fazer esses 94 pacientes, e também a gente economiza muito em questão de insumo. Então, o desenvolvimento de um teste tem que ser muito ligado a isso, ao mercado, né, a demanda, a preço, a tudo mais, para conseguir otimizar e melhorar toda essa rotina. Isso, é uma coisa bem interessante isso, Matheus, que vocês continuaram pesquisando e lembrassem isso, é teste desenvolvido pelo governo para o governo. Exatamente. Que não tem lucro. Então, pensa assim, se isso acontece para um sistema que não tem lucro, imagina como é a intensidade da pesquisa disso para uma empresa que está desenvolvendo um kit para ter lucro. Ela tem que otimizar todas essas etapas, todos esses itens, para ter o maior lucro possível com o menor custo, né, operacional. Eu queria te perguntar o seguinte, você teve que seguir, vocês fizeram 3 tipos de pesquisa, né, 3 testes. Para cada teste, eu vi que vocês mudaram até o gene que vocês usaram, vocês fizeram todo aquele pipeline desde o começo? Desde desenhar a sonda e etc, ou tipo, vocês desenharam muitas sondas e daí foram testando elas, tipo, já pulava para etapa 3, não sei. Não, a gente teve que fazer tudo de novo, basicamente, né? Por exemplo, a gente, no começo, quando a gente foi fazer o inicial, a gente desenhou vários óligos, várias sondas e fomos testando, pedimos a síntese de todas,
e fomos testando. Aí, como a gente viu que a pressa, que nem assim, vamos testar essa, funcionou bem? Funcionou. Pode não ser a melhor de todas, mas a gente tem 3 dias para entregar. Vamos entregar essa mesmo e vamos continuar fazendo. Aí, conforme a gente foi continuando desenvolvendo, a gente foi vendo que tinha umas outras um pouco melhores e fomos melhorando. Mas aí, toda aquela parte inicial de escolha de insumo, ou concentração de óleo, a especificidade, sensibilidade, limite do que são, isso tudo tem que ser feito de novo. Aí foi muito mais fácil, no sentido de que já tinha muita amostra positiva. A nossa facilidade para conseguir a amostra positiva, para realmente validar o teste que estava funcionando, foi muito melhor, muito mais fácil nesse terceiro teste, por exemplo. Então é isso, assim, eu acho que eu quis só mostrar um pouco como que é feito a ideia do desenvolvimento. É interessante vocês entenderem que é uma pesquisa, mas é uma pesquisa mais aplicada, então é uma pesquisa de produto que ela exige, diferentemente de pesquisa de universidade, ela exige um protocolo, né? Basicamente, você tem que seguir alguns protocolos é como se fosse uma empresa de desenvolvimento mesmo, uma indústria mesmo, que ela produz um remédio, ela segue protocolos padronizados, para ganhar tempo, que já sabe que aquilo funciona daquela forma. Então, você não tem tanta liberdade em ficar tentando coisas novas. Mas tem uma pesquisa que depende da sua pressa, ela tem que sair mais rápido. Então, é uma coisa um pouco mais protocolar, né? Então, que tem que ser muito bem seguida, e tem uma questão muito grande, que é a questão de garantia de qualidade, questão de rastreabilidade de resultados, rastreabilidade de insumos. Quando você for registrar esse seu teste numa Anvisa, por exemplo, você tem que mostrar para eles todos os insumos que você usou, todos os equipamentos que você usou, garantir que seus insumos estavam todos bons, estavam todos dentro de validade, que os equipamentos estavam calibrados, que tudo que você fez está bem feito, que aqueles resultados são resultados confiáveis, tá? Indiferente por exemplo, de universidade, às vezes assim, que essas coisas são um pouco mais complicadas, porque elas custam dinheiro, são um pouco mais caras. Matheus, eu tenho uma dúvida. E com relação ao tempo geral, desde o desenho das primeiras sondas até a validação do teste em si, quanto tempo mais ou menos levou? A gente levou em torno de 3 semanas, mas porque assim, é que muita coisa demora, né? Por exemplo, tentar desenhar sondas e tudo mais, validar, saber quais nós vamos pedir, isso é relativamente rápido. A gente senta no grupo ali e um dia a gente faz. Só que daí você tem que pedir para a empresa, falar, olha, eu quero essas sondas aqui, esses primers aqui, faz ele para mim. Aí para a empresa fazer é 10, 15 dias, depende. Aí depois você tem que comprar os insumos, então demora os insumos para chegar e tudo. A partir do momento que a gente recebeu a demanda da Fiocruz, olha, a gente precisa de um teste molecular para corona. A gente conseguiu fechar tudo em 3 semanas, mas é que foi meio que uma operação de guerra, assim, prioridade total para tudo, e toda a prioridade, assim, o foco do instituto todo foi para fazer isso aí. Normalmente, as coisas, todos os insumos, todas as compras que a gente fez foram entregues muito rápido, porque isso estava muito dedicado. Se tratando de então, aqui é só... né, é algo muito rápido. Quando você pensa... Não, pode falar. Você trabalha, por exemplo, eu trabalhei com biologia molecular na bancada, no mestrado e no doutorado. E quando você avalia isso, é algo assim que realmente vocês trabalharam intensamente para em 3 semanas vocês conseguirem um resultado tão bom, assim. Nossa, fantástico. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Foi bem intenso mesmo, mas era um negócio que era estimulante, assim, sabe? Era legal você estar ali, sabendo que era uma demanda extremamente importante e tal, valeu a pena. Matheus, eu tenho mais uma pergunta técnica sobre o teu desenho do oligonucleotídeo lá. Vocês desenharam, né? Vocês escolheram as regiões que vocês iam fazer os primers. Vocês teriam a opção de pegar isso já pronto de algum outro local? Tipo, de já pegar de outro, lá da China, vou usar o mesmo que eles estavam usando lá? Sim, você pode pegar da literatura,
né, muita gente, é comum, realmente muito comum, você tem que avaliar se a literatura é confiável, né, dar uma olhada no artigo ali e ver se ele avaliar criticamente ali a metodologia, se é confiável e tal, você pode pegar, desde que você pegue e faça os testes e mostre para a pessoa, ó, eu usei esses oligonucleotídeos aqui que eu peguei da literatura tal, qualquer agência regulatória, qualquer coisa, não vai implicar de onde você pegou aquilo lá. Eles só querem saber se funciona ou não. Você pode ter feito o seu oligonucleotídeo, a sua sequência ali, e ela funcionar melhor que aquele lá? Podia, mas paciência, depende o que a pessoa quer. O sequenciamento que foi feito, se não me engano, foi feito na USP, né? O sequenciamento dos primeiros isolados que estavam no Brasil. Tinha uma pequena variação dos outros SARS-CoV, né? Dos outros lugares. Já viram que no Brasil estava um pouquinho diferente geneticamente do resto? Tinha, é. Então, mas é que essas são polimorfismos, né? Vírus de RNA muta muito, e só que isso é uma coisa que realmente tem que ficar atento para aí olhar. Você, vou colocar os meus oligonucleotídeos em todos as cepas que foram sequenciadas aqui no Brasil e ver se não está dando alguma sobreposição. Então, a última vez que eu vi, tinham dado 79 mutações, né, não necessariamente na mesma cepa, mas em cepas diferentes, sequenciadas no Brasil, mas 79 mutações para um vírus de quase 30 mil não é muito. E isso, até onde a gente também tinha feito, não afetava nenhum sítio de ligação dos primers. Porque realmente, para afetar, se você tiver um mismatch ali, uma mutação de um nucleotídeo no meio do primer, não vai ser tão diferente. Então, tem algumas posições um pouco mais críticas que no oligonucleotídeo ele vai interferir na reação. Então, mas realmente, para ter uma mutação grande que vai interferir na performance do teste, não é algo de 3 meses, assim, tem que ser um vírus que está circulando aqui há bastante tempo, que daí a quantidade de mutação tem que ser bem grande. Então, só para finalizar, eu acho que eu já passei demais do tempo, né? Só para mostrar alguns outros métodos moleculares que podem ser feitos para amplificação, para detecção de corona. PCR convencional, endpoint RT-PCR, que é a mesma coisa, transformar o RNA em cDNA, e aí fazer uma PCR e correr num gel de agarose, um gel de acrilamida, ver se tem a banda do tamanho correspondente. Boa, funciona super bem, muito sensível também, só que tem a questão do gel, é mais trabalhoso. Tem uma técnica que é bem interessante também, que é a amplificação isotérmica, que você não tem ciclagem, você tem uma amplificação constante, uma temperatura constante. Então, por isso que a gente não chama como uma ciclagem, né, uma PCR, né, então são ciclos. É como se você deixasse num banho-maria por 65 graus, por exemplo, e ele usa uma enzima diferente, não usa uma TAC DNA polimerase, usa uma BST, né, que é uma enzima vindo de outra bactéria, e NGS, né, que é sequenciamento de nova geração, uma técnica muito sensível, muito bacana, muito legal, só que é bem cara e bem trabalhosa, tá? Então, assim, para a questão de demanda, de alta processividade, o PCR em tempo real é o mais adequado. E os métodos sorológicos, que a gente tem ELISA, que é a detecção de anticorpo, anticorona ou antígeno viral, dependendo, você pode detectar os dois, mas no caso a grande maioria dos ELISAs para corona, principalmente, vai ser para detectar o anticorpo, porque por uma questão de segurança, você não vai querer detectar um vírus ativo ali, né? E também tem teste rápido, que é a identificação de anticorpo, que daí é para você ver se a pessoa tem o IgG, IgM, tá com uma infecção aguda ou uma infecção crônica, já teve exposto aquilo lá. Então, assim, os métodos moleculares e sorológicos, como tudo na vida, né, tudo tem seu lado bom e lado ruim. Molecular é muito bom, muito sensível, muito legal para você pegar a parte aguda da doença, você detectar que o vírus realmente está ali, aquela pessoa está realmente infectada com a doença, só que é um método um pouquinho mais caro, um pouquinho mais trabalhoso, né, um pouquinho mais demorado do que o teste rápido, né, por exemplo, tem estado muito em mídia ali a questão do teste rápido, né, mas o teste rápido é um teste muito legal para detectar a fase aguda, já não é tão legal, você consegue detectar IgM no paciente depois de 4, 5 dias de infecção. Então, geralmente, quando o paciente vai procurar um sistema de saúde, ele está com sintoma. Se você fazer um teste rápido para detecção de IgM, pode ser que dê negativo,
e aí vai ser um falso negativo, porque não teve o tempo do sistema imunológico ainda montar toda a resposta e secretar a gene específica que vai ser detectada no teste rápido. Então, assim, o teste rápido ele é muito interessante no conceito de saúde pública epidemiológica, para você fazer um teste em massa um teste em massa rápido para procura de IgG. Então, você consegue ver numa população de 10 mil pessoas, quantas foram expostas ao corona, por exemplo. Então, nessas 10 mil pessoas, você tem 1.000 pessoas que deram IgG positivo. Então, 10% da população ali foi exposta ao corona. Então, você consegue ter uma ideia da circulação do vírus naquele ambiente e aí conseguir tomar algumas atitudes, alguns métodos de paliativos, de prevenção, métodos de diagnóstico e tudo mais. Então, o teste rápido, ele tem sido muito pregado, principalmente para essa questão de conduta, né, de circulação viral e ver como que isso tá acontecendo para um planejamento futuro. E uma complicação desse teste rápido, né, que nós temos agora aí, é que, por exemplo, o teste só pode ser utilizado com o paciente que estiver 9 dias com sintomas, né? Então, Exato. É muito demorado para você realizar esses testes. E eu estou num grupo, né, de vários bioquímicos e biomédicos que trabalham na rotina do laboratório, e vários mostrando, assim, testes que realizaram, né, na rotina com pacientes positivos, mas que no teste rápido deu negativo, por conta da baixa especificidade e sensibilidade do teste, né? Ele não é um teste que seria bom utilizar ele neste momento, né? Nesse momento, o certo seria utilizar o teste molecular para a gente ter certeza que esse paciente realmente é um positivo verdadeiro, né? Uhum. Já o teste rápido, ele tá dando muito falso negativo. Então, é bem complicado. Sim, E o outro lado também, da mesma forma, ele tá falso positivo também, né? E esse é o outro, porque, por exemplo, testação que não tem a doença, uma cidade pequenininha do interior que fez lockdown, não tem circulação do vírus. Se você testar, digamos que a taxa de falso positivo seja de 5%. Então, se você testar 100 pessoas, pelo menos 5 vão ser positivas no teste, mesmo sem ter a doença. Então, esse que está sendo o problema do uso dos testes rápidos de forma indiscriminada, né? Tem que ter indicação correta e, principalmente, isso atividades com ampla quantidade do vírus. Tipo, São Paulo, isso vai ser bom, se fizer isso no Rio de Janeiro, vai ser bom. Para as outras cidades menores, ainda não é adequado se realizar teste em massa com teste rápido. Exatamente, e aí tem uma diferença grande que eu também tenho visto, né, esse pessoal que está trabalhando na rotina, que o teste rápido, utilizando a amostra de sangue total com o soro, né, sangue total dá negativo, com o soro dá positivo. Então, né, e na bula do teste fala a utilização de sangue total, então também é outro complicador. Exato, ainda tem muito projeto em desenvolvimento ainda para melhorar teste rápido. Teste rápido é complicado, você tem que ter um antígeno ali muito bom, né? O seu antígeno para capturar o anticorpo tem que ser muito bom para dar especificidade, né? Para não dar esse problema que a Adriane falou de falso positivo, tudo, tem que ser o ajuste dele é um pouco mais complicado. Então é isso, assim, o que eu falei, assim, é só uma pincelada aí sobre a questão do desenvolvimento de um teste molecular por PCR em tempo real, no caso aqui eu falei do corona, até, mas a ideia, assim, a lógica da metodologia, do fluxo ali é feita para todos os parasitas, os patógenos que você for querer pesquisar. Pode ser qualquer coisa, uma doença genética humana, tudo isso segue mais ou menos essa mesma metodologia, né, esse mesmo tipo de abordagem, e acho que é isso. Eu tenho uma dúvida que até já falei aqui com a Adri, né, pelo WhatsApp, porque nós temos alunos de vários períodos, né, que vão assistir a sua palestra. E aí eu gostaria que você mencionasse aí a parte da amostra, do processamento direto da amostra. Como que vocês recebiam a amostra, como ela chegava até vocês, como era realizada essa extração, só para eles terem uma noção de como isso funciona. Tá.
Assim, no caso, pro desenvolvimento, a gente já recebia o material genético, né, o RNA extraído, a gente não precisou fazer nenhum tipo de manipulação nessas amostras. Só que, assim, como a gente agora aqui pelo IBMP, deixa eu até fazer uma propaganda aqui agora, a gente abriu em torno de umas 2, 3 semanas uma central de diagnóstico para o Covid aqui em Curitiba, onde a gente está conseguindo fazer, teoricamente não, né? A gente consegue fazer 12 mil amostras por dia. Lógico que a demanda está muito longe disso, então a gente tem um laboratório de análises muito bom. Então, assim, no nosso caso, a nossa amostra a gente recebe dos LACENs, do LACEN do Paraná, vai receber de outros estados, e essa amostra vem no meio de transporte, né? O swab vem num tubo, assim, basicamente, com meio de transporte, e no nosso caso, que é um pouco mais organizado, assim, não sei se é esse o termo, a gente acaba, todo esse processo é automatizado, feito por robô e tudo mais. Só que num contexto mais de desenvolvimento, num local menor, todo esse processo ele tem que ser feito dentro de uma cabine de segurança, né? Aquelas cabines de segurança biológica, um fluxo laminar, né? Tem várias categorias de fluxo, né? Um fluxo classe 2, B2 é suficiente. Então, porque a partir do momento que você abre o seu tubo com uma amostra de um paciente supostamente positivo para a COVID, isso tem que ser feito dentro de um fluxo laminar. Você pega uma fração ali, uma quantidade, uma alíquota daquela amostra e usa para o processo de extração. A partir do momento que a gente coloca o tampão de lise na amostra, isso já inativa o vírus, né, já faz a lise do vírus, e aí já fica uma amostra não infectiva. Então, todo o processo de trabalho com a amostra clínica até a etapa de lise do vírus tem que ser feito numa cabine de segurança, com todos os EPIs necessários, né, máscara, luva, face shield e tudo mais, e a partir do momento que você lisa esse vírus, você pode fazer isso fora do fluxo, mas ainda com a parte de equipamento de biossegurança. A questão, tem um outro parênteses, assim, outra questão, que é quem quer trabalhar com pesquisa básica de corona, com biologia do corona, e se fazer trabalhar com expansão do vírus, isolamento, que você quer trabalhar com cultura viral. Isso tudo tem que ser feito num laboratório de nível de segurança 3, que você tem que ter todo um controle muito maior do vírus, da cultura, para isso não se espalhar, né? Todo o EPI tem que ser tudo ele tem que ser de uma qualidade maior, tem que ser toda uma questão de descarte, tudo ser mais bem organizado. Acho que eu respondi, era isso? Era isso mesmo, muito obrigada. Matheus, queria te perguntar outra coisa. E essa amostra que é coletada, né, o swab nasofaríngeo, né, ele tem que vir refrigerado ou ele tem que vir em gelo mesmo? Tipo, pode vir só com aquele gelox ou ele tem que vir no gelo seco? Tem que estar uma temperatura muito baixa por ser RNA. Não, assim, quando a gente trabalha com RNA, o ideal é não congelar e descongelar. Então, assim, gelo seco não é legal vir. Então, o ideal é vir em 4 graus, temperatura de gelo, que você falou. Geladeira, gelox, gelo seco, gelox ou gelo normal. Né? O ruim do gelo normal é que o seu tubo tem que estar muito bem vedado. Às vezes você pode pegar um tubo que está meio, depende da qualidade do tubo, às vezes ele está meio trincado e tal, e pode ter uma contaminação do gelo com aquilo lá. Geralmente acaba vindo em gelox, mas quando você trabalha com RNA, o ideal é não congelar e descongelar a amostra. Então, ela sempre tem que vir em isopor certinho, bem fechadinho, mas tem que vir refrigerada a 4 graus. Porque a gente tem visto bastante notícia, principalmente lá em São Paulo, eles reclamando do número de amostras recusadas por mau acondicionamento, né? Exato, que a pessoa coleta. A última vez que eu vi, acho que era um negócio em torno de quase 20% que estavam sendo recusadas, né? Bem alto. Às vezes é paciente que veio a óbito, aí não vai ter nem opção para testar para saber se é.
Exato, exato. E o custo, né? O tempo, o dinheiro que você gastou nisso aí para não utilizar nada. Mas isso é uma coisa que eu digo, acho que o mundo inteiro está aprendendo a logística, né? Não é fácil conseguir essa logística para uma coisa assim tão grande que teve que ser feito às pressas, queira ou não, teve que fazer tudo meio às pressas, né? Gostaria de saber se meus colegas têm mais alguma pergunta técnica. Matheus, quero agradecer muito a sua participação. Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Tenho certeza que os alunos devem ter gostado da ideia de saber como é que desenvolvimento de um kit, principalmente o papel de um biomédico fazendo isso, né? Essa era a ideia da sua palestra. Eu queria só que você explicasse para a gente como que você chegou a ir trabalhar na Fiocruz. Como que surgiu essa oportunidade? Tá, que nem eu falei, falamos lá no começo, né? A gente é formado em biomedicina na UEL e eu sempre gostei muito da área de pesquisa, de trabalhar, nunca me empolguei muito com a questão de dar aula na docência, tipo, dava aula, mas não quero ser professor e tal, né? A gente gosta mais, eu gosto muito mais da pesquisa. Então, aí tem que ir para pós-graduação, né? Fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, e aí sempre pensando, tá, vou tentar trabalhar num local de pesquisa, mas a gente sabe que, assim, não é tão fácil a gente conseguir isso no Brasil, né? Não tem muitos institutos de pesquisa pura, assim, né? Que não trabalha, a grande maioria acaba tendo que se inserir na universidade para você conseguir trabalhar com pesquisa. E aí, sempre durante o doutorado, aquela história, né? Você está no doutorado, são 4 anos, mas uma hora acaba, uma hora a bolsa acaba, e você tem que começar a pensar o que você vai fazer, né? E aí, simplesmente pesquisando, assim, vira e mexe, entrava em sites, olhava, assim, o que tem de legal e tal, e um dia eu falei, concurso para a Fiocruz em Curitiba. Assim, quando eu entrei aqui em 2013, né, que eu comecei a trabalhar na área de virologia, num laboratório realmente de virologia. A vaga era para um laboratório de virologia. E como falaram lá no começo, eu sempre trabalhei com câncer, sempre fui com um doutorado, inclusive, e tal. Aí eu falei, vamos tentar, né? Virologia, nunca trabalhei com vírus e tal, mas li lá o que caía, basicamente quais eram os requisitos e que ia cair na prova e tudo. Falei, tá, vamos estudar e vamos ver que se dá. E aí acabou que deu certo. Aí eu fiquei um tempo, 3 anos na virologia, e aí acabei mudando para um outro laboratório, que é esse laboratório que é mais vinculado ao IBMP, que é mais um laboratório de desenvolvimento tecnológico. Então, assim, foi mais uma questão realmente de procura mesmo, de estar ligado, tá esperto quais eram as vagas, quais eram as opções. E eu acho que é importante, assim, tipo, a gente saber que, às vezes, não vai dar certo, é virologia, na Fiocruz, um negócio grande, um lugar grande, todos esses concursos aí são tudo carta marcada, vai entrar sempre alguém lá de dentro e tudo mais. Às vezes sim, mas muitas vezes não, sabe? Eu acho que tem que tentar, se você confia, e também, se não der certo, é uma oportunidade, nada é perdido, né? Tudo você vai conseguir, tudo você vai aprender. Tudo chega no momento certo, né? Exatamente. Exatamente. E nesse tempo que você ficou na virologia, você também trabalhou com Zika, né? Você comentou? Isso, a gente pegou a época do Zika ali também, né? Daí no Zika a gente conseguiu implementar um diagnóstico que era diferente, na verdade, né? E a gente trabalhou muito nessa parte da parte de pesquisa básica ali, né? Que a gente chama que é identificar que o Zika tinha esse papel de hidrocefalia, nossa, esqueci o nome. Aquele papel teratogênico nas crianças e tudo mais. Microcefalia. Hidrocefalia, né? Que tinha o papel de microcefalia, tudo mais. A gente trabalhou nessa parte de ciência básica e a gente começou a trabalhar com uma parte de diagnóstico era um diagnóstico celular por imunoprecipitação e tudo mais. Era uma questão um pouco diferente, mas eu peguei foi muito interessante para pegar essa experiência em trabalho em laboratório NB3, que no caso também o Zika precisava você trabalhar no laboratório NB3, tudo mais, então foi um aprendizado bem legal, que serviu muito agora para esse corona, e sei lá, se vier uma outra pandemia daqui a uns anos, a gente já aprendeu agora.
Deus queira que não. Eu acho que virão. Eu também acho. Eu quero ser negativa, mas eu acho que virão, e essa está servindo aí de exemplo, né? Para que a gente comece a pensar nisso, né? Que são coisas que a gente não pensa. E esse perfil de pesquisador, né? Que a gente sempre comenta, né? Com os alunos, você tem que ter um perfil de pesquisador, porque a persistência tem que viver dentro dos pesquisadores, viu? Ele tem que estar dentro de nós. De você ir para uma bancada, trabalhar e não dar nada certo naquele dia, e você tem que repetir tudo de novo no outro, e no outro, e no outro, até que você consiga que as coisas fluam e funcionem, né? Então, é algo uma coisa que a gente... boa que você comentou, Matheus. Você falou das partes boas, que vocês conseguiram desenvolver o kit, aí foi um teste, foi rápido, mas e dentro de tudo que vocês testaram, você diria que quantos % que deu certo e quanto % deu errado? Olha, nesse caso, assim, eu diria que uns 70% foram certos e uns 30% errados. Só que, assim, esse caso realmente é um caso muito diferente do que eu, e imagino que todo mundo que fez pós-graduação aí, que está participando, vivenciaram durante toda a pós-graduação. Me comentaram, você vai fazer um negócio na pós-graduação, a maioria das vezes dá errado. É o oposto, né? Exatamente. A gente até brinca, se você vai fazer um experimento pela primeira vez e ele dá o resultado que você queria, você fala, eu fiz alguma coisa errada, porque deu certo, né? Exatamente. Então, assim, é um ambiente, assim, é um cotidiano, assim, frustrante, porque às vezes você se dedica, faz negócio e chega lá, não dá certo. Mas, como você falou, você tem que ter esse espírito, você tem que ter essa vontade de, pô, não deu certo, tá, e aí? Primeira coisa, você vai ficar um tempo ali bravo, um tempo ali decepcionado, mas aí é sentar a bunda e falar, tá, o que eu fiz? O que pode estar dando errado? Vamos sentar e fazer isso aí, vamos ver isso aí. Por isso que eu sempre brinco lá no laboratório, para nunca fazer experimento muito bom, assim, que o resultado tem que ser muito crítico, assim, na sexta-feira. Porque se vai dar o resultado errado, aí você vai ficar o final de semana inteiro pensando naquilo e não pode ir no dia seguinte. Não aproveita. Aí se deu errado na quarta, você fala assim, pô, amanhã na quinta eu tento outra coisa para ver se dá certo. Se você fez na sexta, você não vai lá no sábado, domingo. Às vezes a gente vai, né? Muitas vezes a gente vai. É isso que eu ia falar. Pós-graduação a gente vai. Quase mas sempre a gente vai, né? Mas muitas vezes você não vai, aí você fica o final de semana pensando naquilo e tal. Então, assim, aí esse espírito, assim, essa mentalidade tem que estar, porque daí vira um negócio legal. Você se frustra, mas a partir do momento que você se frustra, você aprende. Você vê, né? Então, vou fazer de tal jeito e não deu certo, vou fazer de tal jeito e não deu certo. Aí, na terceira vez que você alterou alguma coisa, funcionou, aí é super legal, assim, sabe? Os momentos que você tem de decepção ali, de frustração, ele se compensa quando dá certo. Se dá certo. A gente chega até a esquecer por algum momento os momentos que deram errado. Alguém tem mais alguma pergunta? Vamos encerrar, então? Então, assim, Matheus, eu gostaria de agradecer muito pela sua participação, né? Fazia tempo já que eu estava incomodando a Adri. Veja com o seu amigo, traz o seu amigo, a gente precisa que ele venha para cá. E aí aconteceu tudo isso, né? E acabou que saiu, né? Não do jeito que a gente imaginava que sairia, mas saiu. E até eu comentei assim com os alunos, né? Que a gente vai abrir... está sendo gravado para passar para eles depois, mas que a gente vai abrir um espaço para que eles façam algumas perguntas. E claro, não, fica à vontade. Qualquer coisa a gente vai direcionando aí para você para responder para eles, para a gente passar essas respostas depois. Mas eu gostaria de agradecer em nome do Centro Universitário Campo Real, do curso da Biomedicina, e também da Uniguaçu, né, com a participação da professora Lidiane, que está aqui representando, né, como eu já falei no início, esse é um evento entre as coligadas, né, entre o curso de Biomedicina da Campo Real e da Uniguaçu, então agradecer aí a participação de todos vocês. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. É com imensa alegria que nós encerramos esse nosso primeiro Meet Biomédico entre as coligadas. Foi um prazer enorme
que os profissionais aceitaram participar desse meeting. É muito importante para conhecimento de vocês a respeito de tudo que está acontecendo, para vocês entenderem a gravidade da situação e o papel do biomédico no diagnóstico também, muito importante, né? Às vezes a gente tem o olhar que o biomédico trabalha naquele laboratório só de análises clínicas, e hoje foi demonstrado o papel de um biomédico pesquisador, que é aquele que trabalha na bancada para auxiliar, mesmo assim, mas de uma forma diferenciada no diagnóstico. Então, eu agradeço em meu nome e em nome da professora Janaína, a participação de todos vocês, e a gente espera de coração que esse não seja apenas o primeiro, mas o primeiro de vários eventos que nós possamos compartilhar em conjunto entre as instituições. Muito obrigada.